Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer essa aula para vocês sobre custeio padrão, tá? Seguindo a ementa aí do professor Michael, essa seria o primeiro tópico que ele iria tratar com vocês, então para a gente dar seguimento à disciplina, enquanto a gente aguarda aí a chegada do novo professor. Eu vou ministrar essa aula aqui para vocês, não vou fazer ela, eu provavelmente já vou ter explicado isso no grupo, mas talvez para quem não viu, não vou poder fazer presencialmente, porque nesse mesmo horário que eu vou disponibilizar para vocês no sábado, na segunda-feira, né, de manhã, segunda-feira à noite, desculpe, vai ser o horário que eu vou estar em aula, tá, tendo aula de contabilidade avançada e não vou poder estar dando essa aula para vocês, senão a gente tentaria fazer ela via Meet, mas vou deixar ela gravada aqui, como sempre vou estar à disposição de vocês para quem tiver dúvida, quiser tirar dúvidas. Ao final dessa aula, já no slide que eu vou disponibilizar, vai ter uma atividade para vocês fazerem. Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem. Depois vou postar uma outra atividade com outras coisas e vou explicar. Obviamente, vou dar o gabarito e vou fazer a correção dessa que eu deixar e depois das outras também, tá bom? Mas antes eu vou fazer essa introdução aqui teórica. O objetivo aqui, né, dessa aula é. Deixa eu passar. O objetivo aqui dessa aula é a gente entender o que é o custo padrão, sua importância para a gestão e a gente identificar aí a diferença entre custo padrão ideal e padrão corrente, tá bom? Honigren, que é o, um dos pesquisadores e professores que a gente vai utilizar, ele é professor norte-americano, né? É, ele é professor da contabilidade de Stanford, ele é um dos pioneiros da contabilidade inicial e do ensino em contabilidade de custos. E ele define o custo padrão como um método que relaciona custos diretos para saídas produzidas por multiplicar os preços ou as taxas padrão pelas quantidades padrão de entradas permitidas para a saída real produzida e aloca os custos indiretos com base nas taxas indiretas padrão. Digo, a quantidade padrão das bases de alocação permitidas para a saída real produzida. Não vou me atentar muito a princípio por essa forma que o Ronald traz, porque lá para frente eu vou trazer ela mais explicada, mais detalhada e já vou passar para vocês conseguirem visualizar a fórmula que vai ficar mais fácil. Mas já vou adiantando que é bem tranquila, bem simples, tá? Não precisem se preocupar. Custo padrão representa os custos pré-determinados antes da produção. Constitui-se num poderoso instrumento de controle de custo e pode ser ideal ou corrente. Deixa eu parar aqui e deixa eu explicar um pouquinho para vocês isso aqui é importante. Custo padrão representa os custos pré-determinados antes da produção. O que quer dizer com isso? Se é antes da produção, a gente já começa a perceber que o custo padrão ele tem a ver com o planejamento da empresa. A empresa faz um planejamento e nesse planejamento a empresa ela determina e pré-determina, né, que os custos serão esses. Os custos eles podem ser ideal, padrão ideal ou corrente. Qual que é o qual que é a ideia aqui? Quando a empresa está fazendo o produto dela, ela vai ter um custo para produzir. E esse custo, ele vai ser um custo X, que a gente vai chamar ele de, na verdade, nem custo X, a gente vai chamar ele de custo real, que é aquilo que de fato a empresa gastou. É aquilo que a empresa comprou, aquilo que a empresa utilizou do material, de quantidade de produto, é aquilo que a empresa utilizou de mão de obra dos seus funcionários, é o custo real. Só que a empresa, ela predetermina aquilo que ela vai produzir. E dentro dessa predeterminação do que aquilo que ela espera produzir, daquilo que ela espera gastar, ela predetermina o custo. E esse seu custo pode ser ideal ou corrente. Tá? Custo padrão ideal ou custo padrão corrente. O que é o custo padrão ideal? Vamos pensar na palavra ideal. A palavra ideal já é uma palavra que vai ajudar a gente a entender essa definição. Ideal é tudo aquilo que é ideal, que é perfeito, que é feito para ser daquele modo. Está encaixado, está feito exatamente como deve ser.
O custo, lá na última frase aí do slide fala, né? Um custo formado em laboratório, dificilmente alcançado. Por quê? Porque o custo padrão ideal, ele não, ele não considera possíveis falhas. Então vamos dar um exemplo. Você vai lá, vai produzir o produto Y, e para produzir o produto Y, você idealiza que você vai gastar 1 litro de uma matéria-prima qualquer. Só que na prática, você gastou mais, porque houve um derramamento, ou a matéria-prima que você comprou não era de tão boa qualidade. A gente vai entrar nas possibilidades mais pra frente, mas só para você entender que você vê que aquele custo ideal que você idealizou já foi embora, porque você teve um custo a mais. A ideia do custo padrão, a ideia do custo padrão ideal, perdão, a ideia desse custo ideal, desse custo padrão ideal, é justamente desconsiderar isso. Considerar apenas todos os gastos que a empresa teria se tudo corresse perfeito. Se tudo fosse perfeito, se não houvesse nenhum tipo de desvio, se não houvesse nenhum problema, esse é o custo padrão ideal. É o ideal, é o que deve ser, é o que deveria ser, né? Sendo melhor, tudo ocorreria, né? De forma ótima, sem imprevisto de equipamento, sem imprevisto de mão de obra, sem nenhum tipo de imprevisto. Esse é o custo padrão ideal. O custo padrão corrente, ele já é diferente. O que é o custo padrão corrente? Ele considera também desempenhos altos. Ele considera um desempenho alto, um consumo ideal de matéria-prima. Ele considera um consumo de horas trabalhadas também considerado alto. Porém, ele leva em consideração deficiências que possam ocorrer ao longo do processo. Então, o custo padrão corrente, ele, diferente do ideal que sempre foca na perfeição, o custo padrão corrente, ele aloca possíveis falhas, possíveis erros de processo que possam fazer com que seu custo no final da ponta seja maior. Então, o custo padrão corrente, ele, ele, ele permite, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas ele na sua no seu planejamento, ele considera, assim fica melhor, ele considera possíveis deficiências que possam acontecer, possíveis falhas que possam acontecer dentro da produção. Aqui eu trouxe alguns exemplos de variações que podem ocorrer. Então, a gente pode ter uma compra mal feita pelo setor responsável. Vamos dar um exemplo. Você é o do setor responsável de compras e você sempre compra produto X como matéria-prima. Só que aí surgiu um produto Y um produto de uma marca Y, né? E aí é o mesmo produto, fala que é a mesma coisa e é mais barato. Aí você fala, opa, comprei aquele produto mais barato. Só que quando chegou lá, o produto se mostrou ser de uma qualidade inferior. Então você tem uma diferença de um material que aí o setor de compra comprou mal. Ou, por exemplo, o setor de compras comprou um material X, que você usa X, mas ele comprou mais caro do que deveria ter comprado. Nós já temos aí um erro de variação de matéria-prima. A qualidade da matéria-prima. E aí, vou dar um exemplo, você compra sempre material de uma mesma marca, comprou daquela mesma marca, só que aquele lote que você comprou estava com problema, estava com defeito, não estava com a mesma qualidade, e aí você acabou tendo que gastar mais, né? E uma outra possibilidade que eu coloquei é um desperdício de matéria-prima, por causa de uma máquina que está funcionando mal. Uma máquina está consumindo mais matéria-prima na hora de produzir, porque ela está com algum vazamento, está com alguma coisa dando errado. E isso também é uma variação, né, de matéria-prima que impacta no custo da empresa. Na mão de obra, é, toda ineficiência na mão de obra, todo colaborador que ele é ineficiente na hora de trabalhar, ele gera maior necessidade de horas trabalhadas. E isso na hora da produção, isso aumenta o custo. Isso faz com que o custo seja maior. Então você estima que em 2 horas a pessoa faça 10 produtos. E chega em 2 horas a pessoa só fez 7 produtos. A gente teve uma defasagem nesse exemplo de 30%. E isso também aumenta o custo. E essas variações, pensa comigo, essas variações no custo ideal não estão consideradas. Essas variações não estão consideradas no nosso custo ideal. No nosso custo padrão,
elas estão consideradas e no nosso custo real, nosso custo ideal, elas não estão consideradas, nosso custo padrão, elas foram consideradas e no nosso custo real, elas são demonstradas. Elas vão aparecer. E é aí que a gente vai entender o que está acontecendo. O que de real aconteceu. Se o meu custo real está mais perto do ideal, se está mais perto do padrão, se ele foi muito mais alto, e aí nesse meio que a gente vai trabalhar, esses três tipos de custo, né? E aqui eu botei mais um exemplo de uma variação desfavorável, né, na mão de obra. A variação da oferta de mão de obra no mercado. A variação da oferta da mão de obra no mercado. O que seria isso? Você tem uma profissão que está escassa de profissionais. Se essa profissão começou a ficar escassa de profissionais e você teve, por algum motivo, demissão, alguma coisa, ou alguém pediu para sair, você vai ter que recontratar o profissional, só que esse profissional agora está mais caro, ele está mais valorizado. Isso faz com que o seu custo também, né, aumente. Eu trouxe agora para vocês aqui as fórmulas. Como eu falei lá no início, as fórmulas são bem simples, mas essas fórmulas elas ajudam a gente a entender. O delta da quantidade, que é, digamos assim, a fórmula para a gente encontrar essa variação na quantidade é quantidade padrão, ou seja, a quantidade que você identificou como padrão, menos a quantidade real, que é a quantidade que de fato você utilizou, menos, né, a quantidade real, vezes o preço padrão, que é o preço que você idealizou. Para a gente fazer essa variação, o delta, né, do preço, a gente vai ter o P, que esse P maiúsculo é preço padrão, menos preço real, vezes a quantidade padrão, a quantidade de material utilizado. Então eu vou pegar meu preço padrão, menos meu preço real, vou multiplicar pela minha quantidade padrão e eu vou ter esse delta, essa diferença do preço. E esse delta ele pode ser positivo ou negativo. E aí vamos pensar aqui comigo. Se eu idealizei que eu ia gastar na minha quantidade padrão 10 e no real eu gastei 15, eu tive uma variação negativa, porque eu gastei mais do que aquilo que por padrão eu achei que deveria ter gastado. Então eu tive uma variação negativa. Ao mesmo tempo, o que seria uma variação positiva? Se o meu preço padrão ele foi menor do que na verdade, se meu preço padrão ele foi maior do que o meu preço real, significa que eu gastei, que eu idealizei X, idealizei 10, gastar 10 e gastei 9. Então eu gastei menos. No real, eu fui mais eficiente, né, do que aquilo que eu havia achado que seria, né? Então eu tive uma variação aí positiva, tá? Uma variação positiva. Então é isso. Se minha quantidade real, né, ela foi menor do que a minha padrão, eu tive uma variação favorável, porque eu gastei menos, né? A minha real foi menor do que o meu padrão. Eu gastei menos do que eu achei que eu iria gastar. Na mão de obra é a mesma coisa. A gente tem a taxa padrão menos a taxa real vezes o tempo padrão. E da eficiência, a gente tem a hora padrão menos a hora real vezes a taxa padrão. A gente pode ter a mista. O que é a mista? A variação mista é quando a gente pega a diferença da quantidade multiplica pela diferença no preço. E aí a gente vai encontrar a mista, tá? Para a gente entender melhor essas fórmulas e ficar mais fácil, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, tá bom? E já na próxima slide, já tem um exercício que eu, antes de postar o gabarito dele, eu gostaria que vocês tentassem fazer, tentassem tirar suas dúvidas, tentassem quebrar a cabeça para fazer. E provavelmente amanhã
Eu devo estar subindo essa aula para vocês na segunda-feira, provavelmente na terça-feira, ou na segunda-feira mesmo, mais à noite. Eu posto o gabarito para vocês e a resolução também. Vou gravar um vídeo da resolução da questão, para vocês entenderem como é que faz. E aí depois eu passo uma outra lista de exercícios para vocês irem exercitando esses conceitos, tá bom? E aqui, como eu já falei, né? Aqui tem um exercíciozinho de fixação, tá aqui. Eu deixei eles aqui para vocês, tá bom? Usando as fórmulas que eu passei para vocês, tentem responder essa questão para mim, tá bom? Dizendo se no final se é favorável ou não esse produto Y, e calcular quando a variação corresponde à variação da quantidade, preço e mista, se tiver. Vou deixar vocês tentarem responder enquanto depois que vocês assistirem essa aula e logo em seguida depois, ou amanhã mesmo na segunda-feira, né, no caso, estou gravando isso aqui domingo, ou na segunda-feira mesmo eu posto para vocês, ou na terça eu posto para vocês aí a resolução com um vídeo também explicando como é que faz direitinho, tá bom? Não vou só jogar o gabarito, vou explicar para vocês como é que faz para vocês saberem, até porque é a primeira vez que vocês vão ter contato com esse tipo de exercício, né? E logo depois vou postar uma lista com mais exercícios para vocês irem treinando e se exercitando nessa matéria, tá bom? Deixo aqui para finalizar meu obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para me chamar. Quem não tiver aí no grupo, quem não tiver todos vocês aí que estão no grupo, vocês têm meu contato no WhatsApp, podem chamar, tá bom? Estou à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida. E é isso, tá? Eu vou deixar meus contatos aí também, mas tem no grupo, vocês já conhecem. Um forte abraço, ótimos estudos e precisando é só me chamar. Valeu, pessoal.